Bom dia, irmãos. Bom dia. Está fraco. Bom dia, irmãos. Bom sábado. Deus é bom a todo tempo. E a todo tempo, Deus é bom. Quem está feliz por estar aqui? Verdadeiramente feliz. Eu estou feliz por vos ver. Há muito tempo que não vi alguns de vós. E espero que muito em breve possamos tirar daqui estas cadeiras de plástico e meter as outras que temos lá em baixo. Podem ser mais velhas, mas são melhores e dão-nos outro conforto. Amém? Amém. Vamos, todas elas, e que sejam todas, exatamente. Muito bem. Vamos inclinar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor primeiro. Deus amado, te agradecemos ao Pai teres-nos colocado no nosso coração, estarmos aqui na tua santa casa. Lembramos-nos também, Senhor, daqueles que quiseram estar e não puderam, por algum motivo ou por outro. E em especial, Senhor, te lembramos daqueles que querem estar, mas não podem porque estão doentes. Seja lá ele a doença de que forma for. Te pedimos que os abençoes e que chegues até eles, através da tua mensagem, que nós possamos também nos lembrar deles a cada manhã de oração, cada dia de oração. Pedimos que abençoes aqueles que nos estão a ver pela internet, seja agora neste momento, ou seja no futuro, que tu, Senhor, possas estar no seu coração também e que despertes neles a necessidade e a vontade de estar aqui. Que tu, Senhor, possas abençoar cada um de nós com a presença do teu Santo Espírito, em especial que o teu Santo Espírito me possa tomar conta da minha mente, Senhor, para que eu possa esquecer das coisas que passei durante esta semana, dos negócios do dia-a-dia, e que eu possa proferir os pensamentos e as tuas palavras. Te agradecemos, Senhor, que nos ajudes a estar em reverência e atenção. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título desta mensagem hoje é Iguais a Cristo. Simples. Iguais a Cristo. Ao longo da nossa vida de igreja, nós, e não só, nós temos a noção e temos presente na nossa mente que devemos ser iguais a Cristo. Alguém discorda deste pensamento? Devemos ou não ser iguais a Cristo? Semelhantes a Cristo. Exatamente. Iguais, semelhantes. Sermos imitadores de Cristo. E não há nenhum cristão que negue na sua vida cristã, na sua vida espiritual, que não deva ser igual a Cristo. Esta manhã iremos ver quais as condições para ser igual a Cristo. O que é realmente ser igual a Cristo? Nós mentalizamos que temos que ser igual a Cristo, mas será que nós temos perfeita noção do que é ser um imitador de Cristo, ser igual a Cristo? Em João 3,16, eu peço que peguem nas vossas Bíblias, todos nós sabemos este versículo de cor, não precisamos lá ir agora, mas peguem nas Bíblias, vamos ver mais versículos. Em João 3,16, eu quero que digam comigo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, fazendo aqui um parênteses, diz que Deus amou a toda a gente, mas Cristo não é para todos. Porque aqueles não é para todos do ponto de vista da aceitação de cada um. Ou seja, para que todo aquele que nele crê, só esse é que vai ter a vida eterna. No entanto, nenhuma expressão consegue, na Bíblia, expressar ou ampliar o quão Deus amou o mundo, que esta expressão de tal maneira. E nós usamos-la muitas vezes. Aquele indivíduo enervou o outro de tal maneira que o outro quase que o matou. O meu filho irritou-me de tal maneira que eu quase que tive que lhe bater. O meu patrão, ou o meu chefe, está-me a colocar trabalho de tal maneira que eu já não aguento. De tal maneira é o máximo que nós conseguimos ampliar para transmitir um sentimento de grande ou de grandeza. E vejam
o que Deus fez por nos amar de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Agora, o que é que nós entendemos pela expressão Ele deu? A Bíblia não diz que Deus emprestou ou que Deus cedeu. A Bíblia diz-nos que Deus deu. Cristo não é um empréstimo, é uma dádiva. Amém? Se Cristo é, na verdade, uma oferta, uma dádiva de Deus, então como é que Deus dá? E esta resposta tem que ser respondida e compreendida perfeitamente no nosso coração. Como é que Deus dá? Antes de vermos como Deus dá, vamos a Gênesis 25. Gênesis 25. Gênesis, capítulo 25. E os versículos 1 e 2, e depois saltamos para o 5 e para o 6. Em Gênesis 25, versículos 1, 2, 5 e 6. Quando eu puder ler, digam amém. Amém. Muito bem. Há alguém que ainda está a procurar? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25. Posso ler? Manuela, dá uma ajudinha, se não te importas. Ok. Eu vou repetir para os que estão lá fora. Diz assim: E Abraão tomou a outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Quetura, Zimrão, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Versículo 5. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Apesar dos restantes filhos que Abraão gerou, ele deu tudo, diz este versículo, a Isaque. Não deu a maior parte, ele deu tudo o que tinha a Isaque. Em Hebreus 11, 17, e agora vamos a pegar no livro de Hebreus, porque vamos ler alguns versículos de Hebreus. Eu vou esperar um bocadinho. Hebreus 11, 17. Temos que aprender ou reaprender a abrir as Bíblias rapidamente. Hebreus 11. Já agora, quem é que me sabe dizer que capítulo é este? Hebreus 11. Os heróis da fé, não é? Ou a montra dos heróis da fé. Hebreus 11 diz assim. Vou só esperar mais um bocadinho. Hebreus 11 diz assim: Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Existem na Bíblia apenas dois filhos unigênitos: Cristo e Isaque. Isaque é, pois, por este motivo, um tipo de Cristo. E já vamos ver mais à frente. Uma representação de Cristo. Não é preciso irmos lá, voltando a João 3,16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se nós fizermos uma similaridade, podemos dizer que, assim poderemos ler também, porque Abraão amou a Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Este verso diz-nos que a promessa de um Salvador teria que passar por Isaque. Podia passar por Ismael, mas Deus disse: não, eu quero Isaque. Ismael não. Em Gênesis 25, 1 e 2, não precisamos lá ir, porque já lemos agora, vemos que Quetura teve 6 filhos. Deus não quis Ismael nem os outros 6 filhos. Deus quis Isaque, o filho da promessa. A única pessoa pela qual o plano da salvação tinha que passar era por Isaque. Por isso, quando Deus disse a Abraão: sacrifica a Isaque, Abraão percebeu que se ele recusasse fazê-lo,
iria desligar o canal pelo qual a salvação deveria vir ao mundo. E quando nós desligamos Cristo, o que é que nós desligamos? Tudo. Mas quando Deus diz, faz isto, Abraão estava preparado para o fazer. Analisando o que já vimos até agora, Deus ofereceu o seu filho unigênito, Jesus, e Abraão ofereceu o seu filho unigênito, Isaque. Portanto, poderemos concluir que Isaque representa a Cristo. Unigênito não é filho único, porque Abraão teve 7 ou 8. E unigênito quer dizer pelo qual a salvação deveria vir ao mundo. Hebreus 11, 19 e 20, vamos continuar a ler. Continua Paulo a dizer, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Abraão acreditou que ao oferecer a Isaque, Deus o ressuscitaria da morte. Aos olhos de Deus, Abraão efetivamente sacrificou a Isaque, mesmo não tendo consumado esse ato. E que Deus o ressuscitou dos mortos, personificado no cordeiro que Abraão sacrificou no seu lugar. Para Deus, Isaque foi morto. Para Abraão, Isaque ressuscitou. Por isso é que Jesus, aliás, ainda antes, resumindo, Isaque representa Cristo, tal como Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Assim Deus deu tudo o que tinha a Jesus. Vou repetir, porque estamos a virar aqui um bocadinho. Como Isaque Abraão deu tudo a Isaque, Deus deu tudo a Cristo e deu Cristo ao mundo. Por isso é que Jesus diz em João 16,15: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Aqui está a pessoa que possui tudo o que Deus tem. E Deus pega nele e dá-o a cada um de nós. Usando a nossa capacidade de raciocínio, o que é que Deus nos deu quando deu a Cristo? Deu tudo. Se Cristo tem tudo o que é do Pai e Deus o deu, então Deus deu tudo o que tinha a Cristo. Tudo o que é necessário para a vida e para a salvação, Deus nos deu e não pediu nada em troca. Esta é a mais alta expressão da autonegação que existe. Eu vou repetir. Cristo reivindicou a posse de tudo o que o Pai tinha. Deus deu-nos a Cristo. Logo, quando Deus nos deu a Cristo, Ele deu-nos tudo o que tinha. Cristo, quando veio a esta terra, veio como Deus e ao mesmo tempo com a natureza humana. Quando Deus criou Adão, que era também um filho de Deus, por isso é que Cristo é considerado o segundo Adão, também era filho de Deus, era da vontade de Deus que Adão e Eva e toda a sua descendência vivesse uma vida reproduzindo o caráter e a imagem do Criador, de Cristo, num mundo sem pecado, onde cada um tivesse mais interesse no outro do que em si mesmo. Quando Cristo criou Adão, a intenção é que nas gerações vindouras, seguintes, a preocupação de cada um era sempre com o outro e nunca com ele próprio. Por isso é que o diabo, a serpente, disse a Eva: não te preocupes com Deus, preocupa-te contigo próprio para seres igual a Deus. E assim será quando Cristo vier reparar este mundo, onde aqueles que irão para o céu terão esta característica de se preocuparem mais com os outros do que consigo próprios. Hoje, todos vivemos a pensar em nós mesmos. Somos o número 1.
Não podemos ser ofendidos. Não podemos sair prejudicados de nada. Não abdicamos nada nosso em favor, seja do que for. No entanto, Cristo diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É exatamente o oposto daquilo que nós somos, é a autonegação. A autonegação é exatamente o contrário daquilo que nós vivemos no nosso coração permanentemente. Primeiro estou eu e depois estão os outros. Então, falando na autonegação, e uma vez que o título da nossa meditação hoje é Iguais a Cristo, o que é a autonegação? Quando é que foi a última vez que eu a pratiquei? O maior exemplo de autonegação foi Deus dar o seu Filho e o Filho dar a sua vida por nós. O que é então a autonegação? A autonegação é dar tudo sem ter um plano B. A autonegação é aquela qualidade que permite uma pessoa dar tudo sem reserva e sem um plano de recurso. Hoje nós temos sempre, ou quase sempre, agendamos um plano de recurso. Um aluno, quando se inscreve para determinado curso, para determinada universidade, a própria candidatura permite-lhe escolher várias universidades. Eu quero ir para esta e quero ir para este curso, mas se eu não entrar, vou ter aquele. Se eu não entrar, vou ter o C. E se não entrar, vou ter o D. Há de entrar em algum. Plano A, plano B, plano D. Plano C e plano D. Quando Deus enviou a Cristo, Deus disse, ou pensou, se isto não der certo, o que é que há mais para fazer? Absolutamente nada. Se isto não der certo, não há mais nada que eu possa fazer. Imaginem Deus, o Todo-Poderoso, que para Ele nada é impossível, não ter mais opções que não aquela. Imaginem Deus, que não usou a opção B em detrimento da opção A. Deus, quando deu Cristo ao mundo, não tinha outra opção. E é aqui que algumas denominações religiosas falham. Que há algumas que dizem que Deus criou Cristo para vir salvar a humanidade. E nós vemos aqui que Cristo não tinha duas opções. Deus não tinha duas opções. Tinha que usar a total. Tinha que usar tudo. A tradição da família celeste é a justiça. E sabem que a justiça é o oposto do pecado. E aqueles que são filhos e filhas de Deus deverão manter esta mesma tradição a de viver uma vida justa, ou de vidas justas. A Bíblia diz-nos que aqueles que se forem salvos vão para o céu, onde habita a justiça. Se nós não formos justos, não conseguimos ir para um sítio onde habita a justiça. É impossível. Esta é a razão de Cristo dizer em Marcos 3,35, portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é que é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Aqueles que seguem a tradição da família celeste, viver uma vida justa ou de justiça, só o podem fazer vivendo em negação de si mesmos. O mundo está inundado de formas de vida ímpias, egoístas, mas Deus quer filhos que mostrem ao mundo como é viver uma vida justa. Contrariamente a isto, muitos vivem perto da igreja, mas longe de Deus. E Deus quer que o mundo veja o exemplo de como viver uma vida justa. Porque quando o mundo vir como é viver uma vida justa, quem sabe, muitos poderão vir querer viver dessa maneira. O fundamento de uma vida justa é a autonegação ou a negação própria. Jesus foi o exemplo vivo da negação própria. Ele negou-se a si mesmo por amor à vontade do Pai. E a nossa missão é de continuar a viver essa tradição da negação de nós mesmos. Deus deu-nos tudo o que tinha. E nós, o que é que temos dado a Deus? Para sermos imitadores de Cristo, teremos que viver desta mesma maneira. Como é que tem sido a nossa prática neste campo?
E a pergunta não é para vós, é especialmente para mim. O que é que temos abdicado em favor de Cristo? O quê? Tudo o que eu e vocês devemos fazer deve ser feito de maneira a refletir a Jesus, assim como Cristo o fez, refletindo o Pai. Isto é que é imitar a Cristo, ser igual a Cristo. O Pai disse a Cristo, vai e representa-me, e falo de tal maneira que aqueles que te observarem vejam um exemplo perfeito de justiça e de bondade. Da mesma maneira, aqueles que irão olhar para o nosso exemplo como imitadores de Cristo, deverão ver o mesmo exemplo da justiça de Cristo. Em Filipenses 2,5, podemos ir lá, Filipenses 2,5. Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Não é um sentimento parecido. Não é um sentimento mais ou menos igual ao de Cristo. É o mesmo sentimento. O mesmo sentimento produz o mesmo pensamento e o mesmo comportamento. Vamos ver alguns exemplos. E a hora está avançada, quando tu deixares daqui a 20 minutos, 15 minutos. Vamos ver alguns exemplos em como ser Cristo, igual a Cristo, e como é que nos devemos comportar, ou nos devemos viver, para refletirmos a imagem de Cristo, ser iguais a Cristo. A primeira pergunta, como é que devemos perdoar? Vamos a Efésios 4, 31 e 32. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. E é importante que possamos ler estes versículos na nossa Bíblia. Não só ouvir, mas ler. Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Agora vejam o que diz o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como também, exatamente igual, exatamente da mesma maneira. Nós temos de aprender a perdoar como Deus perdoa. É suicídio eterno alguém recusar-se a perdoar alguém. Eu não estou a dizer que agora devemos ir para os braços do ofensor e está tudo bem. Eu não estou a dizer isto. Eu estou a dizer que nós devemos aprender a perdoar para poder entrarmos no céu. Ninguém entrará no céu com situações por resolver nesta terra. Como é que nós devemos então perdoar? Exatamente igual a Deus e a Cristo. Como é que nós devemos amar? Vamos a João 15, 12. João 15, 12. João 15, 12. Todos conhecemos este versículo. Vou esperar mais uns segundinhos. João 15, 12. Diz assim: o meu mandamento é este. Que quê? Podem ler mais alto. Que mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como é exatamente igual. Da mesma maneira. Copiado. Mas reparem, Cristo diz assim: eu dou-vos uma sugestão, que vos ameis uns aos outros. É isso que está aí escrito? É uma sugestão? O que é que lá diz? Uma ordem, é um mandamento, é uma lei. A palavra mandamento não dá espaço para negociação ou discussão.
Eu tenho que aprender a amar-vos, não porque vocês sejam amorosos, mas porque Cristo me mandou amar-vos. E quando eu aprender a fazê-lo, alguma coisa se transformou no meu coração. Não, nós temos de aprender a amar os outros. É perigoso recusarmos a amar-nos uns aos outros. E é do nosso interesse que possamos fazer. Temos de aprender a amar, seja lá quem for. Bom, mau, preto, branco ou azul. Não interessa a religião. Rico ou pobre. Para entrar no céu, temos de amar incondicionalmente. Como Deus e Jesus o fizeram. Assim, gostaria que me respondessem rapidamente. Como é que nós devemos perdoar? Como Cristo. Como é que nós devemos amar? Respondam, por favor. Como é que nós devemos obedecer? João 15:10, um bocadinho atrás, 2 versículos atrás. 15:10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, da mesma maneira, exatamente igual, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Nós temos de aprender a obedecer como Jesus. Não temos maior exemplo de obediência que não a de Cristo. Não existe qualquer diferença entre aquilo que nós devemos ser como obedientes e aquilo que Cristo foi. Temos de ser exatamente igual. O versículo diz, do mesmo modo, da mesma maneira, não de uma maneira semelhante ou parecida. Como é que nós devemos vencer? Apocalipse 3:21. Todos nós conhecemos este versículo. Exato. Este é o 3:21 ainda é o antes. 3:20 é este transporte, certo? O 3:21 é ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, exatamente da mesma maneira, exatamente igual, copiado. E me assentei com o meu Pai no seu trono. Se repararem, todas as igrejas, exceto duas, salvo erro, que é dito, não, em todas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Mas nesta última diz, aquele que vencer como eu venci, exatamente da mesma maneira. Nós temos de aprender a vencer o pecado da mesma maneira que Cristo venceu. Eu sei que isto para nós não é fácil de encaixar, mas nós temos que aprender a viver sem pecado. Por isso é que a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, cai por terra só neste versículo, não precisamos de mais. Assim temos de aprender a vencer o pecado, porque Cristo também o venceu. Portanto, Cristo não diz assim, uma vez que eu venci, vocês estão todos à vontade, façam o que quiserem, porque já estão todos salvos. Cristo não está a dizer isto. Têm que o vencer exatamente igual a mim. Como é que nós devemos perdoar? Como Deus. Vocês hoje estão muito desanimados. Como é que devemos amar? Como Cristo. Como é que nós devemos obedecer? Como Cristo. Como é que nós devemos vencer? Como Cristo. Muitos não acreditam neste princípio de vencer o pecado. Mas das duas, uma. Ou nós aceitamos a determinado momento na nossa vida que temos que vencer o pecado e viver a vida como este princípio, ou Cristo não foi um bom exemplo para nós. Ninguém entrará no céu ou se sentará no trono de Cristo se não vencer o pecado como Cristo venceu. Como é que nós devemos ser humildes? João 13, 13 a 15. João 13, 13 a 15. João 13, versículos 13 a 15, diz assim: vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés, exatamente igual, exatamente da mesma maneira, uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Assim como eu fiz, tenho que fazê-lo vocês. Mas isto não fica só pela lavagem dos pés. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eis que Deus, nesta terra, se ajoelha perante a humanidade e começa a fazer o trabalho de um escravo, dando-nos o exemplo de que ninguém entrará
na eternidade se não aprender a ser humilde? Como é que nós devemos viver o nosso estilo de vida? Portanto, nós devemos ser humildes como quem? Como Cristo, como Jesus. Como é que nós devemos viver o nosso estilo de vida? 1 de João 2,6. É um estudo bíblico hoje. 1 de João 2,6. Todos nós conhecemos este versículo. 1 de João 3,16. 2,6, desculpem. Diz o seguinte: aquele que diz que está nele deve fazer o quê? Também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Exatamente da mesma maneira, exatamente com a mesma atitude. Na Bíblia, a palavra andar não é só meter o pé à frente um do outro e seguir em frente. Na Bíblia, a palavra andar significa essencialmente seguir o exemplo e o estilo de vida. Ninguém entrará no céu se não aprender a viver como Cristo aqui na terra e em humildade. Nós vivemos num tempo em que não levamos desaforos para casa. E por isso é como é que nós vivemos sofrer. Nós devemos sofrer. Em 1 de Pedro 2,18. 1 de Pedro 2,18. E estamos a terminar. Diz o seguinte: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Deus está-nos, já vamos ler o seguinte, a seguir, Deus está-nos a dizer que não há circunstâncias em que não possamos ser seus filhos. Pedro não está a incentivar a escravatura aqui. Neste versículo, Deus não está a validar também a escravatura ou a servidão. O que simplesmente quer dizer este versículo é que para ser um filho de Deus, devemos sê-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja de escravo, seja de senhor, seja do que for. Não há exceções em que possamos dizer a Deus que não é possível ser seu filho. Nos versículos 19 a 22, logo a seguir, diz assim: porque as coisas agradáveis, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando sois bofeteados ou sofreis? Mas, eu vou fazer aqui uma pausa. O que Pedro aqui está a dizer é que sejamos bons ou sejamos maus, iremos sofrer agravos. E é melhor que soframos estes agravos, estando do lado de Cristo. Mas, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Seguir as suas pisadas é copiar, é ser igual a Cristo, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quem é que aqui já sofreu injustiças? Já foi acusado de alguma coisa? Já sofreu uma injustiça? A irmã Jesuína, a irmã Maria Brígida. Eu também já. E provavelmente que já cometi alguma injustiça com alguém. A pessoa mais fácil de magoar nesta terra é um cristão verdadeiro. Isso é o mais fácil de magoar. Porque o cristão verdadeiro, na sua bondade, doa-se e facilmente se entrega. Jesus negou-se a si mesmo. E como vimos na pregação de Rubem, na semana anterior, sob forte sofrimento, Cristo tentou salvar Judas até ao último momento. Não desistiu daquela pessoa, sabendo que ele tinha traído. Quem não busca a Deus força para aguentar e sofrer injustiças, principalmente por causa de viver uma vida justa, não tomará parte na eternidade. Se há alguém que precisa de assimilar todos estes pontos, sou eu. É porque eu também não gosto de levar desaforos e não gosto de ser confrontado. Eu preciso. E de certeza absoluta que cada um de vocês, em determinado ponto,
precisa de lutar com Deus. Se alguém fala mal dos teus sapatos e tu odeias para o resto da vida, então tens um problema a ver com Deus. Se as tarefas do teu dia-a-dia, juntamente com as da igreja, te estão a levar ao cansaço e estás a ponto de abdicar das da igreja para manter as outras, então não estás a sofrer por Cristo. E é um ponto contrário à imitação de Cristo. Como é que tu planeias perdoar? Como é que eu planeio perdoar? Como é que nós planeamos amar? Como é que nós planeamos obedecer? Como é que nós planeamos vencer? Como é que planeamos ser humildes? Como é que nós planeamos viver a nossa vida? Como é que nós planeamos sofrer? É as questões que eu deixo para cada um de nós, as levarmos para casa e meditar nelas. Para termos... João Pedro? Só em Cristo. Apocalipse 3:20, tendo sede o desafio da obediência, não é? Diz, eis Aí estou à porta e bato. A gente só seremos vencedores. Exatamente. Se abrirmos a porta e vivermos cada momento desses. Ainda bem que o Pedro está a pegar neste versículo. Não está aqui. Quando alguém está à porta e bate, está a quantos quilómetros de nós? Está mesmo ao lado. Cristo quer um relacionamento pessoal e transformador com cada um de nós. É muito duro. Nós percebemos que temos que sofrer. Que temos que ser humildes. Que temos que amar. Que temos que obedecer. Que temos que vencer. Que temos que perdoar. Como Cristo perdoou. Para nós é duro percebermos isto. Mas nós temos que lá chegar. Porque senão não entraremos no céu. Para termos aquela coroa que todos nós almejamos ter, para queremos ser representantes de Cristo nesta terra, é impossível fazermos sem termos de planear tudo isto, imitando a Cristo e preservando a nossa vida os princípios da justiça. Os princípios da justiça estão enraizados no terreno da negação própria e no refletir a imagem de Cristo. Eu vou abrir mais um parênteses e estamos dentro do tempo. Eu não uso redes sociais. Deixei de as usar. E vou-vos dizer porquê. Por causa da maioria dos amigos, maioria não digo, mas muitos adventistas que por ali andam. Nós vivemos num mundo adventista, perigoso, em que se passa a vida a falar de quem é que é o Papa, de quem é que é o Presidente dos Estados Unidos, de quem é que é este, que Cristo vai voltar quando este estiver, meus amigos. Cristo não vai voltar quando estiver lá o Trump ou quando estiver lá seja quem for. Cristo vai voltar, como diz a Sra. White, quando o seu caráter, se refletir no seu povo. Só nessa altura é que Cristo vai voltar. Não é quando estiver o Papa Francisco ou os jesuítas não sei onde. Quando o caráter de Cristo se refletir no seu povo, diz a Sra. White, é esse momento em que Cristo está preparado para voltar. Porque quando o povo refletir e for igual a Cristo, então a mensagem de Cristo irá ser espalhada com mais força. Porque o exemplo do povo vai atrair muita gente para Deus. Amém? Não é quando tiver lá o Trump, ou o Biden, ou o Manel, ou o Joaquim. Não é quando tiver essa gente. O que é que diz Daniel? Para o Nabucodonosor. Deus é quem põe os reis e os tira. Põe e dispõe. Esqueçam quem está no poder. No tempo que Cristo decidir voltar, estará no poder aquele que fará o trabalho para que Cristo volte. Os princípios de justiça estão enraizados no terreno da negação própria e no refletir a imagem de Cristo. Ser igual a Cristo é partilhar os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos que Cristo tinha. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje trago esta mensagem, não que eu seja já um perfeito imitador de Cristo, antes pelo contrário. Quanto mais eu medito nisto, mais me sinto longe deste objetivo. Pela graça de Deus, o Espírito Santo consegue fazer isso. Não que eu seja um imitador perfeito ou um imitador de Cristo, mas para que eu e todos vocês possamos pedir a Deus
a intervenção do Espírito Santo para nos dar clareza de pensamento que nos altera a maneira de ver o mundo e as coisas que nos rodeiam através dos olhos do próprio Deus. Que nós possamos, com esta meditação, perceber que há um caminho a percorrer, só um, não há outro. E sermos imitadores de Cristo é vivermos todos estes exemplos, e mais alguns que não vieram e que estão lá muitos na Bíblia, todos estes exemplos que refletem um estilo de vida e que irão atrair aqueles que buscam a Deus para o seu próprio meio. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Obrigado.